Esse vídeo que você vai assistir agora é um trecho do curso Cosmovisão Restaurada sob a Ótica Quântica, que você pode adquirir completo no site do Instituto Licentia. O link está na descrição para que você possa conhecer um pouco mais a respeito desse treinamento que une a compreensão da visão de mundo com a física quântica. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Cosmovisão Restaurada sob a Ótica Quântica. Nós demos um upgrade no curso Cosmovisão Restaurada e inserimos a física quântica no estudo da cosmovisão e também da cosmologia, por que não? O que é cosmovisão? Esse termo que junta o cosmo do grego, uma compreensão de mundo, é um termo que vem de uma palavra alemã, Weltanschauung, que significa basicamente visão de mundo. É a percepção cognitiva de um indivíduo ou de uma sociedade a respeito do mundo que a cerca. Como nós percebemos o mundo? Que relação nós temos com esse mundo? A partir da forma como nós o compreendemos. Mais do que isso, é a percepção da realidade. Como nós compreendemos a realidade, como nós a percebemos. Qual o papel do ser? Francis Bacon, também chamado de primeiro Visconde de Alban, foi um Chancellor, Lord Chancellor, que é o segundo mais alto cargo do governo britânico, atrás apenas do primeiro-ministro. Ele foi um político, um filósofo, um cientista, um ensaísta, alguém que fazia novelas, peças de teatro, e também um barão inglês, nascido na Inglaterra, no século XVI. Observe que Francis Bacon, que é conhecido como o pai da ciência moderna, operou em todos os níveis na nossa tese apresentada aqui, nossa tese emprestada de Carlos Alberto Sanches, de que a globalização tem várias fases, lembra? O filósofo, o político, o negociante, e ele ainda entra na questão da mídia, da propaganda, ao ser um ensaísta. É um barão, um negociante de grande porte, um político de grande porte, um filósofo de grande porte, um cientista considerado o pai da ciência moderna. Tamanha é a importância do Visconde de Alban. E o Visconde de Alban tem uma contribuição muito interessante e pouco conhecida do grande público. O Visconde de Alban tem uma obra que foi publicada após a sua morte, uma obra póstuma, que era extremamente provocativa, pois ele próprio foi um dos principais do iluminismo. E essa obra chamava-se Nova Atlântida. Na obra Nova Atlântida, Francis Bacon descreve a sua sociedade utópica. E utopia, o termo utopia, verdadeiramente significa um ideal a ser alcançado, e não algo inconcebível, não algo impossível de acontecer, como nós atribuímos ao termo. Na verdade, Bacon cunhou a sua sociedade ideal na Nova Atlântida. E é muito curioso o fato de que, entre algumas coisas que aconteciam ali, havia milagres forjados. Eles usavam uma tecnologia oculta, desconhecida, chamada tecnologia da luz, para causar fenômenos que eram tidos como sinais dos tempos. Manipulação da matéria, manipulação do clima, manipulação da luz. A chamada tecnologia da luz é muito importante nessa obra. Algo que eles teriam escondido. Quem teria escondido? Os próprios cientistas da sociedade ideal de Francis Bacon. Essa obra tinha
uma organização científica que era patrocinada pelo Estado, mas que, apesar de ser patrocinada com impostos coletados da população, não compartilhava com a sociedade as suas descobertas. Na verdade, mantinha para apenas um seleto grupo a verdade, o conhecimento da natureza da realidade, a tecnologia da luz, como ele esclarece. E vale notar que luz significa onda eletromagnética. Mas esse conhecimento não era compartilhado, apesar dessa Casa de Salomão, House of Solomon, como ele chamava essa organização, ser patrocinada pelo Estado, pela população, mas não passava para a população o conhecimento. Muito interessante isso, né? O pai da ciência moderna, que foi um filósofo, um político, um barão, cientista e um ensaísta, que é o equivalente a Hollywood da época. Muito interessante. Estamos falando aqui do século XVI, nascido em 1561. Justamente um período muito importante nesse processo de transformação da cosmovisão da humanidade. E Bacon descreve The House of Solomon, a Casa de Salomão, que coincide justamente com os templos de uma sociedade secreta que também atribui seus ritos ao Templo de Salomão, que organiza-se em lojas e ritos, que vocês sabem de quem se trata, a maçonaria. Então, nessa sociedade ideal de Francis Bacon, havia essa situação. Muito interessante. Outro termo que é atribuído a Francis Bacon é o termo Invisible College, ou Faculdade Invisível, que foi o primeiro nome da Royal Society, que é simplesmente a maior organização científica do mundo, é o braço científico da coroa britânica e foi a principal organização científica, instituição científica, desde o período iluminista até o século passado. Enquanto a Inglaterra foi uma grande potência, a maior potência da Terra, a Royal Society era o equivalente ao que hoje nós temos como a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, e as academias de ciência por aí. A Royal Society é responsável por ocultar grande parte do conhecimento da humanidade. A Royal Society possui diversos membros que são iluministas, que são alquimistas. Sir Isaac Newton, por exemplo, o último feiticeiro, conforme lhe é atribuído uma de suas biografias que tem esse título. Então, você tem diversos grandes cientistas que pertencem à Royal Society, que chamava-se Invisible College, um termo atribuído a Francis Bacon, pai da ciência moderna, que tinha por sociedade ideal uma instituição científica chamada Casa de Salomão, semelhante aos ritos praticados pela maçonaria, que detinha boa parte do conhecimento. E que, como nós vamos examinar nas próximas aulas, resolveu, por escolha própria, por convenção, selecionar quais experimentos científicos eles considerariam válidos ou não. Quais experimentos científicos passariam a ser, então, os axiomas, as premissas, as verdades que teriam que ser engolidas pelo grande público. E sim, existe uma centralização completa da educação mundial. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, recebe suas instruções das Nações Unidas, a ONU,
E é com base nesse organograma educacional que é elaborado o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular, que é o conteúdo obrigatório a ser ensinado para todas as escolas públicas ou privadas do país, para que as mesmas tenham o reconhecimento do MEC. Isso quer dizer que se você tem uma escola que não se submete ao organograma da ONU, não haverá graduação. Por mais inteligentes e avançados que sejam os alunos, eles não serão reconhecidos academicamente pelas instituições educacionais do país. Então você tem, sim, a configuração completa, ou pelo menos a possibilidade dela, da sociedade utópica idealizada por Francis Bacon. Acontecendo aqui agora nessa terra, sem que ninguém reclame. E antes que a ONU organizasse isso, durante os períodos da Revolução de 64 até a redemocratização do país em 84, quem ditava o conteúdo era o governo dos Estados Unidos. Então sempre houve uma força vertical imposta de cima para baixo que nos obriga a aprender o que eles ensinam ou querem ensinar. Eles impõem a informação que você consome. Eles impõem aquilo que você se torna, porque informação significa formação interna. Por isso é muito importante e é mister que venhamos a despertar para a verdadeira cosmovisão, ou para uma cosmovisão que se aproxime mais da realidade, mais do que estes falseadores da realidade, falsificadores da verdade, tentam a todo custo nos fazer absorver. Porque uma vez que você consome determinada ideia, e essa ideia passa a fazer parte de você, você vai plasmar essa ideia externamente, pois eles sabem que é assim que funciona a realidade. É do transcendente para o imanente, por isso eles escondem o metafísico, enquanto fazem as salas fechadas, a portas fechadas, rituais completamente pautados na metafísica. Conhecem os segredos do oculto, que é uma realidade, e não simplesmente uma ficção, uma teoria. Isso é possível de ser testado, medido, comprovado. Mas os acadêmicos sérios, entre aspas, de suas instituições, não ousam fazê-lo por medo de serem ridicularizados e terem suas carreiras comprometidas. Portanto, é mister, é primordial que venhamos, antes de mais nada, ou melhor, antes de qualquer coisa, antes de tudo, restaurar a nossa cosmovisão pautada na verdade. E o que há de mais avançado em pesquisa observacional empírica é o conhecimento da física quântica, que veio para abalar os pilares da grande mentira que por muitos séculos eles tentaram e com êxito conseguiram sustentar. Para finalizarmos essa aula de hoje, a aula número 1 do Cosmovisão Restaurada, sob a ótica quântica do Instituto Licentia. Até a próxima aula. Foi um prazer trazer essa aula para vocês, que possamos todos juntos experimentar um grande despertar, uma imensa transformação por meio da informação que absorvemos e nos transforma de dentro para fora como um dínamo, nos renovando e posteriormente venhamos também a experimentar o salto quântico da compreensão da nossa realidade transcendente para que o nosso novo imanente de amanhã seja a transformação completa da nossa realidade por meio da compreensão metafísica inerente à realidade tal como ela é. O curso conta com 4 instrutores: Dr. Eberson Nascimento, instrutor e conselheiro do Instituto Licentia; neurocientista que estuda a relação da física quântica com a neurociência, Márcio Pichel, presidente do Instituto Licentia, do canal Além da Nuvem; Tércio Gonçalves, graduado em Filosofia, com pós-graduação em Ciências Políticas pela Universidade de Oklahoma; e também o reverendo José Gonçalves Pereira, graduado em Teologia pela UMESP e estudou Mecânica Quântica explicada na Faculdade de Santa Rita. Sejam bem-vindos
ao Instituto Licência. Por Deus e liberdade. E se for pra voltar a ser de verdade, eu estou aqui com você e posso sentir a mudança acontecendo em você.